Fala galera, beleza? Vamos para a nossa segunda aula de semana base. Antes de a gente começar o semestre de fato, né, na semana que vem. A aula de hoje vai ser separada em duas. Primeiro a gente vai tratar sobre os ácidos e as bases. E depois a gente vai tratar sobre os óxidos e os sais. Tudo bem? E aí nessa aula a gente também vai trabalhar alguns conceitos bem importantes. Bom, bora passar para o roteiro da aula. Bom, a gente vai passar primeiro por conceitos importantes, que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o que a gente for ver, né, de funções inorgânicas, ácidos, o nome deles, ou seja, a nomenclatura dos ácidos, as bases e as forças dessas duas funções, de ácidos e bases. E por fim, né, vamos introduzir um tipo de reação de neutralização que vai nos ajudar na próxima aula, quando a gente for ver a parte de sais, beleza? Bom, o primeiro conceito importante que a gente vai ver é de dissociação e ionização, porque são processos bem parecidos, mas que eles têm as suas diferenças e isso é importante para quando a gente for ver um pouco mais à frente, algumas questões pegam um pouco nesse preciosismo, beleza? E aí tem um desenho aqui maravilhoso feito por mim, que mostra mais ou menos a separação, né? A diferença entre a dissociação e a ionização, tá bom? Então aqui é o antes, o durante o processo e o depois, tá? Porque esse processo ele acontece quando a gente adiciona um composto na água. Então, a gente vai colocar um composto na água e ele vai dissociar ou vai ionizar, tá bom? A ionização geralmente acontece com compostos de ligação iônica, tá? Não se preocupe com essa questão de ligações, que vocês vão ver direitinho com pita, tá? E aí, a ligação iônica, ela é uma ligação entre íons. Então, já existe uma carga positiva e já existe antes uma carga negativa, tá? E elas estão juntas, elas estão coladas. E aí, durante o processo de dissociação, a água vem e separa os bonecos. Vai separar o cara positivo do cara negativo, que é o que eu estou colocando aqui. E aí, no final, eles vão ficar separados, livres na água, para se movimentar como eles quiserem, tá? Por isso que a água, quando tem esses compostos que dissociam, ela vai ter íons, então ela vai poder permitir a passagem de corrente elétrica, tá? Porque a água pura em si, ela não permite, somente quando ela tem íons, tá? Então um exemplo aqui é de você colocar o sal de cozinha. O sal de cozinha é o NaCl, ele é um composto de ligação iônica, então existe o íon Na+, o íon Cl-, eles estão coladinhos, justapostos. Colocou na água, separou, a água ficou ionizada e aí passa a corrente elétrica, tá? Nota que eles estão colados e eles só se separam, não existe uma quebra da ligação, tá bom? Que é diferente da ionização. A ionização ela geralmente acontece com ligações covalentes, que os compostos eles estão neutros, eles estão abraçados, como eu coloquei aqui, tá? Eles estão bem juntinhos, beleza? E o que acontece? A água vem e ela quebra essa ligação. Na hora que ela quebra essa ligação, ela vai formar um composto positivo e um outro composto negativo, tá? Porque existe uma diferença na eletronegatividade, que é uma outra coisa que vocês também vão ver um pouquinho mais pra frente, tá? Que é a eletronegatividade é mais ou menos a força que um elemento tem para segurar o elétron. Então eu tenho o flúor, é o cara que mais segura esse elétron, tá? Enquanto que o hidrogênio é um dos que menos segura. Aí você tem o hidrogênio junto do flúor, o HF, tá? Que é o ácido fluorídrico. Quando a gente coloca ele em água, na hora que ele vai separar, na hora que ele vai ionizar, você vai quebrar a ligação entre o hidrogênio e o flúor. O flúor, como ele tem maior força de segurar esse elétron, ele vai ficar com o elétron para ele, tá? Então, se ele ficou com o elétron é negativo, ele vai ficar negativo. Ô vizinho, cacete. Porra, não sabe sair de casa? E aí você vai ter o HF juntos lá, eles vão ter uma ligação covalente, você vai separar com a água, vai quebrar a ligação deles, tá bom? E aí, o hidrogênio, como ele tem menos força, ele vai dar o seu elétron pro flúor, tá? O flúor, ele é mais forte para segurar o elétron, e aí ele fica com o elétron, tá? Aí o flúor vai ficar negativo, o hidrogênio vai ficar positivo. Não existiam cargas no início, elas começam a existir no final, tá bom? Então essa é praticamente a diferença. Na dissociação não existe quebra, e as cargas já existem desde o começo, e na ionização existe uma quebra de ligação, e as cargas aparecem só no final,
tá bom? Mas nos dois casos vai ter esses íons no final que vão se movimentar livremente e gerar corrente elétrica, permitir a passagem de corrente elétrica, né, na água. Bom, primeiro passo. Outro passo é número de oxidação. Também vocês vão ver com Pita um pouco mais para frente, só que a gente precisa tratar esses exemplos, esses conceitos, quer dizer, para a gente poder entender um pouco melhor como a gente dá um nome para as coisas, tá? Número de oxidação, que a gente vai chamar agora de NOx, ele é mais ou menos um número que mostra quantos elétrons o elemento ganha ou perde para atingir a estabilidade. A gente acabou de falar que o flúor ele roubou o elétron do hidrogênio quando quebrou a ligação. É mais ou menos a mesma coisa aqui, só que não existe a quebra da ligação, tá? O flúor, quando ele está conectado com o hidrogênio, ele já tem essa vontade de roubar o elétron. Então é mais ou menos o NOx já acontece nessa hora. É como se o flúor já tivesse ganho esse elétron e ele tivesse atingido a estabilidade. Vocês vão ver que tem toda aquela regrinha do octeto. Tá? Quando o composto está sozinho, quando ele é um elemento só, como o gás oxigênio, o gás cloro, O2 e Cl2, o NOx ele vai ser zero. Tá? Porque o NOx ele depende da diferença de eletronegatividade que a gente tinha falado. Beleza? E se você está consigo mesmo, não existe diferença. Bom, e quando existe um composto com vários elementos, a soma de cada um dos NOxes tem que dar o valor da carga. Seja ela zero num composto neutro, seja ela mais 1, mais 2, mais 3, menos 4, menos 5, o que for. Tá? E aí aqui eu coloquei um exemplo do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é o H2SO4. Tá? A carga dele é zero, que a gente não está vendo nenhum maisinho nem menusinho. Tá? Então, a soma dos NOx vai ter que dar zero. Eu vou colocar tem uma tabela no slide seguinte com os NOx que geralmente aparecem. Tá? E aí vocês dão uma olhada, é meio que decorar e pegar, né, e fixar pelos exercícios. O oxigênio ele geralmente tem um NOx menos 2, tá? E o hidrogênio mais 1. Então, com essas duas informações a gente consegue montar uma equaçãozinha para descobrir o NOx do enxofre. Então, eu tenho 2 hidrogênios, então 2 vezes o NOx de cada um desses hidrogênios, mais 1 NOx do enxofre, mais 4 NOx do oxigênio, tem que ser igual à carga. O hidrogênio ele é mais 1, então é 2 vezes mais 1. O enxofre a gente quer descobrir, mais NOx do enxofre. O do oxigênio menos 2, então 4 vezes menos 2. E a carga é zero, zero então. E aí, 2 vezes mais 1 é 2. 4 vezes menos 2 é menos 8. Então, ai droga, apareceu a barrinha. Enfim, eu vou passar esse mais 2 e menos 8 que estão no lado esquerdo para o lado direito, porque aí eu vou isolar o NOx do enxofre. E aí quando eu passo menos 8, ele passa como mais 8, ou só 8, né? Que o mais na frente a gente pode sumir. E o 2, ele sai de positivo para negativo, menos 2. 8 menos 2, mais 6. Descobrimos que o NOx do enxofre é mais 6. Tá? É mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer sucessivamente na hora de descobrir o NOx, porque ele é importante para descobrir o nome. É ácido sulfúrico somente porque o NOx do enxofre é mais 6. Tá? Se fosse mais 4, seria ácido sulfuroso. E a gente vai ver direitinho na parte de nomenclatura dos ácidos. Passa. Bom, aqui a tabela olha, pausa aí, dá um print e segue com a vida, tá bom? Família 1A é a família dos metais, então sódio, potássio e tudo mais. Hidrogênio é a prata, mais 1. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, bário e o zinco, mais 2. Família 3A, boro e alumínio principalmente, é o mais 3. Eles não seguem a regra do octeto, tá? Família 4A, o 14, é a família do carbono, e carbono principalmente, que a gente vai ver nessa família. Família 5A do nitrogênio, então nitrogênio e fósforo, eles podem ser negativos, menos 3, ou positivos, mais 3 e mais 5. 6A, oxigênio e enxofre principalmente, menos 2, mais 4, mais 6, sendo que o oxigênio ele vai ser principalmente menos 2, tá? Família 7A, família dos halogênios, tá? Fósforo, cloro, bromo e iodo, principalmente. Eles podem ser praticamente todos os NOx, de menos 1 a mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Eu coloquei o ferro, que ele é mais 2, mais 3, porque dentre os metais de transição, que são as famílias 3 a 12, tá? Eles variam muito de NOx, não existe uma regra, então é mais ou menos que decorar. E aí o ferro é o que aparece mais, tá?
Às vezes aparece o manganês, às vezes aparece o cobre, o o platina e ouro, mas sabendo todos esses outros que eu coloquei na tabela, você vai descobrir o NOx desses outros metais. Então, se aparecer um metal X com oxigênio, você sabe que o oxigênio geralmente é -2, e aí você faz aquele cálculo do slide anterior e descobre qual que é o NOx desse metal X, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos agora para o assunto da aula de hoje, que é a parte mais importante, que é a parte dos ácidos e das bases. As teorias de ácido e base vocês vão ver com maiores detalhes com o Breno. O que importa para a gente, no momento, são dois pequenos pontos que se relacionam com a teoria de Arrhenius, tá? Mas esse nome vocês só seguram na mente, que aí quando o Breno comentar, vocês já vão lembrar, beleza? Pra gente, o ácido vai ser todo composto que em água libera o cátion H+, tá? Cátion significa íon positivo, beleza? E aí, se ele tem o cátion H+, se ele libera o cátion H+, ele vai ter que ter o composto, né, na sua fórmula, o elemento hidrogênio. Vai ter o Hzinho na sua fórmula para poder liberar o H+, tá? Se ele não tivesse esse hidrogênio, teria como ele liberar H+, não dá para criar do nada, beleza? E os ácidos, eles têm duas categorias principais, hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos, eles são mais simples, eles são somente hidrogênio e um ametal, tá? Que a gente representa como azão, tá bom? E aí, a aparência geral dele é essa, HNA. Aí existe o HCl, o H2S e o HF, tá? Esse Nzinho aqui diz a quantidade de hidrogênio que tem, beleza? Ele é basicamente isso. E os oxiácidos, eles são os hidrácidos oxidados com oxigênio, tá bom? Esse oxi de oxigênio. E aí, ele vai ser a mesma coisa, vai ser hidrogênio, ametal e o oxigênio. A diferença agora é que a gente vai ter duas quantidades diferentes. O Nzinho, que é a quantidade de hidrogênio, e o M, que é a quantidade de oxigênio, tá bom? E é o mesmo princípio. H2SO4, que a gente viu, H3PO4, H2CO3 e várias outras formas que podem existir, tá? Isso é a carinha deles, mas como que é o nome, que é a parte um pouco mais importante, tá? Que às vezes a questão vai pedir para você descobrir qual que é o nome do HF. Você não vai falar HF, é o ácido fluorídrico. Mas por que a gente sabe que é dessa forma? Porque existe uma regra para a nomenclatura, né? Segundo a Organização Internacional de Química, tá? Que é a IUPAC. Que agora eu não lembro direito qual que é o nome da sigla direitinho, mas é IUPAC, se joga no Google, você acha direitinho. IUPAC. Para os hidrácidos, eles são mais simples, o nome também é mais simples. Vai ser ácido alguma coisa. E essa alguma coisa, ela é feita por um radical mais o sufixo hídrico, tá? Isso aqui é formação de palavras total de gramática, que vocês vão ver também direitinho. Que aí existe uma tabela com o sufixo, com os radicais e com os sufixos e prefixos, tá? Que eu coloquei aqui. Então, para os hidrácidos, a gente vai olhar principalmente para essa tabela aqui, que são dos radicais. Então, o HCl, ele vai ser o ácido. O Cl é o elemento do cloro, deixa eu olhar aqui, Cl, cloro, o radical dele é clor. Então vai ser o ácido clor mais hídrico, clorídrico, tá? E aí você tem aqui o enxofre, o H2S, S de enxofre, o radical dele é sulf. Por que é sulf? Porque muitos desses radicais vêm do latim também, vem do inglês, de outras palavras, de outras línguas. E aí, às vezes vai ser um pouco diferente. Tá? Então não precisa se preocupar. Você dá uma olhada nessa tabela, dá uma decorada, faz os exercícios que tudo dá certo. Beleza? Então, enxofre é sulf, ácido sulfídrico. Beleza? Aí existe o boro, carbono, nitrogênio, fósforo, flúor, bromo e iodo. Esses são os principais. Eita, deu uma travada aqui. Esses são os principais que vão aparecer para vocês de ametal. Tá bom? Existem também os radicais de metais, né, do ferro, do cálcio e tudo mais. Só que não aparecem tanto, tá? A gente vai ver direitinho isso no slide de bases. Bom, isso é a nomenclatura de hidrácido. Existe também dos oxiácidos. Eles são um pouco mais chatinhos, porque eles têm mais prefixo e sufixos diferentes, tá? O nome, em geral, vai ser ácido
ácido alguma coisa. E essa alguma coisa agora ela é composta de 3 elementos: prefixo, radical e sufixo. O radical é o mesmo dos hidrácidos, é essa tabela. Só que os prefixos e sufixos são diferentes. Ai, droga. É essa tabela aqui. Isso, já percebi que ele aparece só quando eu estou mexendo aqui perto. Tá? Então, é essa tabela aí, de prefixos e sufixos. Existem 2 prefixos, o per e o hipo. Tá? Eles existem para diferenciar as situações. Tá? E os sufixos existem 2, ico e oso. E aí eu coloquei motivo. Por que existe um motivo? Porque a gente não escolhe o prefixo e o sufixo pela nossa vontade. É pelo NOx do ametal que está no ácido. Então, se esse ametal ele tem o menor NOx possível para ele, então, no exemplo do cloro, é o mais 1, no caso tem que ser o menor NOx possível positivo, tá? Porque quando a gente tem um ametal no ácido, ele sempre vai estar positivo, porque o oxigênio ele sempre vai ser o mais eletronegativo, exceto com o flúor, mas aí entra em outra categoria, beleza? Então vai ser o menor NOx possível positivo. Para o cloro é mais 1. E aí a gente vai colocar o prefixo hipo e o sufixo oso. Só que o cloro também tem um outro NOx pequeno, né? Que é o NOx mais 3. Por isso que a gente coloca o prefixo, para poder separar, diferenciar quais são os NOx baixos. Existem 2 NOx baixos para o cloro, mais 1 e mais 3. O menor deles, a gente coloca um prefixo para diferenciar do outro que é pequeno também. Tá? E aí, quando o cloro ele tem um NOx mais 3, é o NOx baixo, e aí é o motivo NOx baixo, ele vai ter só o sufixo oso. E aí, subindo um pouco na tabela de NOx do cloro, existe o mais 5 mais 7. São 2 NOx altos. E aí a gente vai ter que também diferenciar. Para diferenciar, mesmo esquema. Por maior NOx possível do cloro, no caso mais 7, a gente vai colocar o prefixo P, junto do sufixo ico. Para o NOx mais 5, como ele também é alto, ele só vai ter o sufixo ico, beleza? E aí existe aqui esses exemplos que eu coloquei. Do maior para o menor NOx. HClO4, ClO3, ClO2, Cl0. Tá? E aí vai ser o ácido perclórico, mais 7, clórico, mais 5, cloroso, mais 3, hipocloroso, mais 1. Tá bom? E aí, como que eu sei que o NOx é mais 7, mais 5, mais 3, mais 1? Olha para a fórmula. Que nem a gente fez com o enxofre. O oxigênio sempre vai ser menos 2 e o hidrogênio mais 1. Aqui a gente tem menos 2 mais 1. Para o cloro neutralizar, ele vai ter que ser mais 1 também. Que aí fica mais 1, menos 2. Beleza? Subindo. Mais 1 e menos 2 duas vezes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, o cloro com hidrogênio tem que dar mais 4. Como o hidrogênio já é mais 1, o cloro vai ter que ser mais 3. Agora o de cima. São 3 oxigênios. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1 do hidrogênio dá mais 5 para o cloro neutralizar. Tá? É um pouco mais fácil pensar assim. Você pega o NOx do oxigênio, multiplica... Pega o NOx não. Você pega a quantidade do oxigênio, multiplica por 2 e subtrai o hidrogênio. Tá? Porque é como se você já tivesse jogado para o outro lado. Beleza? Então, jogou para cá, as cargas invertem. Né? Então, 4 vezes 2, 8. Menos 1, 7. Como o 7 está positivo, NOx mais 7. Beleza? Mas isso aqui vocês vão treinando bastante. Vou colocar uma lista de exercícios para vocês fazerem até cansar, que aí vocês vão decorar e vão ficar um pouco mais fácil. Tá? Porque na questão, às vezes você não vai precisar descobrir, né, direitinho qual que é o nome, mas ele vai falar: o ácido perclórico reage com tal cara. Você tem que saber quem que é o ácido perclórico para montar a reação e fazer a questão. Às vezes ele te dá: o HClO4 reage com quem? Aí você tem que saber que HClO4 tem hidrogênio, ametal, oxigênio. Então ele é um oxiácido. E aí vocês vão ver direitinho com quem os ácidos reagem. Tá? É mais ou menos assim que vai cair essas questões de ácidos. E, consequentemente, de base também, de sal e óxidos, que a gente vai ver ao longo dessas duas aulas. Beleza? Mas a nomenclatura dos ácidos ela é um pouquinho grande, tá? Ela é um pouco chata, mas é basicamente isso.
E aí, seguindo, as bases elas vão ser um pouco mais fáceis, tá? Porque elas vão ser um composto, assim como o ácido liberava H+, as bases elas vão liberar em água o íon OH-, que ele é um ânion, que ele é um íon negativo, hidroxila, tá? Esse OH- se chama hidroxila, beleza? Então, eles vão ter que ter OH na fórmula, beleza? De certa forma, o ácido também tinha OH? Sim, mas é um pouco diferente, porque aqui o hidrogênio está ligado ao oxigênio, ele não está ligado ao cloro. Ao cloro não, ao metal, quer dizer, tá bom? Enfim, e aí, base é muito mais simples, porque ela não tem classificação, ela é só base e ponto. E aí, a gente já vai partir para a aparência geral. Como eu falei que ele tem que ter OH-, as bases elas vão ser compostas de metais junto do OH- numa quantidade Nzinho, tá? Existe somente base feita de metal? Não. Existe a base de amônio, que é NH4OH, tá? Esse NH4 ele veio da amônia, que é o NH3, que é um gás feito de nitrogênio e hidrogênio, que são dois ametais, tá? Então existem bases feitas de ametais, assim como existem também ácidos feitos de metais. Por exemplo, o HMNO7 é o ácido permangânico, tá? Porque ele é um metal, beleza? O Mn é um metal de transição, mas ele também pode ser um ácido, porque ele tem um NOx muito alto, NOx mais 7, beleza? Mas aí vocês precisam se preocupar muito com isso, porque, via de regra, ácidos vão ser feitos de ametais e bases feitas de metais, beleza? Mas não se surpreendam se aparecer algo diferente, tá bom? Porque praticamente todas as regras de química sempre vai ter uma exceção, tá? E bastantes exceções, beleza? E aí a aparência geral, MOHN. E aí os exemplos. Na é o sódio, um metal, junto de um OH. Ferro, junto de 3. Cálcio, junto de 2 hidroxilas. Beleza? E o nome também é bem mais simples. Ele vai ser só hidróxido de e o nome do metal. Então, se existe o NaOH, ele vai ser o hidróxido de sódio. O Ca, hidróxido de cálcio. O ferro, como o ferro tem 2 NOx possíveis, a gente vai ter que diferenciar os nomes das bases de ferro. A base, quando o ferro tem NOx 2, é o hidróxido de ferro 2. E aí você coloca em algarismo romano. A base de ferro, quando o NOx dele é 3, é o hidróxido de ferro 3, em algarismo romano também. Só que existe uma nomenclatura paralela, tá? Que também é aceita. Que é mais ou menos você pegar a mesma lógica dos oxiácidos e jogar para a base. O ferro tem 2 NOx, mais 2 e mais 3. Existe um NOx menor e um NOx maior. E aí você vai usar os sufixos de oxiácido. Então, quando o ferro é mais 2, que é um NOx baixo, ele vai ser o hidróxido fer, que é o radical dele, oso, hidróxido ferroso. Quando ele está mais 3, que é o NOx dele alto, ele vai ser férrico, tá? Não tem problema colocar um acento ou dar uma adaptada no radical, tá? Continua sendo a mesma coisa. Então ele vai ser o hidróxido férrico. Isso acontece muito quando os metais eles têm NOx diferentes. Porque se ele tiver sempre o mesmo NOx, se eu falar hidróxido de sódio, eu sei qual é a fórmula. Agora, se eu falar hidróxido de ferro, eu não sei se é o ferro mais 2 ou se é o ferro mais 3, tá? Então é sempre bom de colocar isso para diferenciar, beleza? É obrigatório, tá? Eu acho mais fácil colocar só o algarismo, que aí fica claro qual que é o NOx, né? Se eu colocar hidróxido ferroso, eu tenho que lembrar que o NOx menor do ferro é mais 2, tá? E aí, se eu colocar o algarismo 2, já vai direto, beleza? Principalmente vai aparecer com ferro, tá? Às vezes com cobre, que é o cuproso, e o cúprico, que é mais 1 mais 2, tá? De resto, muito difícil de aparecer de outra forma, tá? Outro metal. Mas se aparecer, e aí a gente tem que tentar entender pelo nome que ele dá, qual que é o radical e sobre quem esse radical se relaciona, né? Então, se ele falar cúprico, cupre, lembra um pouco cobre, e aí você vai falar uma base de cobre, tá? E por assim vai, beleza?
Vamos então para o final, da parte de funções, que é para falar das forças dos ácidos e das bases. Se eu estava falando para vocês que os ácidos liberam H+, e as bases liberam hidroxila, a força deles vai se dar justamente pelo quanto eles liberam. Então, se eles liberam todos os H+ possíveis e todas as hidroxilas possíveis, eles vão ser fortes. Então, eu coloquei aqui a força dos ácidos e base definida pela taxa de ionização e dissociação. Os ácidos, como eles são ligações covalentes, principalmente, porque são entre ametais, eles são... O efeito que acontece é o efeito de ionização. As bases são ligações iônicas entre metais e ametais, então dissocia. Tá? E aí, beleza. O ácido forte vai ser o cara que ioniza por completo, a base forte vai ser a base que dissocia por completo. Os ácidos fortes, como existem duas categorias, existem duas formas de a gente identificar quem é forte. Para os hidrácidos, é decoreba. É decorar HCl, HBr e HI são os fortes. Todos os outros vão ser fracos, tá bom? Porque eles não vão liberar tanto os H+. Para os oxiácidos, não é decoreba, mas é um cálculozinho que a gente tem que fazer. E aí eu trouxe aqui de volta a aparência geral dele. HNaOM. Os oxiácidos fortes são aqueles que a diferença entre a quantidade de oxigênio, o Mzinho, e a quantidade de hidrogênio, o Nzinho, é maior ou igual a 2. Então, você olhou a fórmula geral, M menos N tem que ser maior ou igual a 2. Tá? E aí eu coloquei aqui uns exemplos para facilitar a gente. H2SO4. O M é 4, o N é 2. 4 menos 2 igual a 2. Forte. H2SO3. 3 menos 2 igual a 1. Algumas pessoas vão dizer que quando é igual a 1 é moderado. Mas, via de regra, a gente pode chamar de fraco. Tá? HClO é 1 menos 1, que é 0. E isso aí é fraco com certeza. Tá? Às vezes vai dar um pouco maior que 2, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma coisa agora. Aqui, olha. O HClO4 é 4 menos 1, 3. 3 maior do que 2, então ele é bem forte. Tá? 3 menos 1 é 2, então o ácido clórico ele é forte. 2 menos 1 dá 1, então o ácido cloroso é aquele moderado fraco, e o ácido hipocloroso é o que a gente já viu aqui, 1 menos 1 ele é fraco. Tá? Então, basicamente isso para os ácidos, beleza? Para a base também é decoreba. E aqui é uma observação um pouco interessante, que a força das bases depende do grau de solubilidade delas. Porque como é dissociação, a dissociação ela sempre acontece de forma completa. Tá? Então, se eu coloquei X em água, X vai dissociar. Só que esse X tem que solubilizar por completo. Então, como é que é a força das bases? Primeiro a gente coloca ela na água e vê quanto do que a gente colocou se solubilizou. Dado que solubilizou, tudo dissocia. Tá? Então a força das bases está relacionada mais à solubilidade delas. Se é uma base que é solúvel, então eu vou colocar 100 gramas da base, 100 gramas vão dissolver, 100 gramas vão dissociar. Então acontece uma dissociação completa. Se é uma base insolúvel ou pouco solúvel, eu vou colocar 100 gramas. Dessas 100 gramas, 1 grama vai solubilizar e essa 1 grama toda vai dissociar. Como foi só 1 grama frente aos 100 gramas que eu coloquei no início, então a dissociação não é completa, é bem pequena, então é uma base fraca. Tá? E aí vai ser decoreba. Quais que são as bases fortes, ou seja, solúveis? São todas as bases de metais da família 1A. Então, lítio, sódio e potássio, que eu coloquei aqui, são os que aparecem mais. Tá? Mas toda a primeira família, exceto o último metal, porque ele é radioativo. Tá? E todas as bases da família 2A, exceto berílio e magnésio. Então você vai pegar a família 2A, você vai olhar ela inteira, vai tirar os dois primeiros, que é o berílio e o magnésio, e o último, porque ele também é radioativo. E aí o que sobrar nesse meio é forte, é solúvel. Que aí vai ser principalmente para vocês cálcio, estrôncio, que é o SR, e bário, que é o BA. Tá bom? E aí é isso de forças de ácidos e das bases. E aí quando a gente pega a neutralização,
ela é uma reação, vocês vão ver com bastante calma mais para frente, de dupla troca, tá? Que são dois caras reagindo para formar outros dois caras. A mais B gerando C mais D, tá? Ela é uma reação que ocorre quando um ácido neutraliza uma base, gerando sal e água. Essa é a definição seca, tá? Existem dois tipos de neutralização, completa e incompleta. O nome é bem sugestivo. Quando existe uma neutralização completa, todo hidrogênio reage com toda hidroxila. Quando ela é incompleta, nem todo hidrogênio reage com toda hidroxila e vice-versa. Ou seja, nem toda hidroxila reage com todo hidrogênio, tá? São dois casos, quando o hidrogênio está em excesso ou quando a hidroxila está em excesso. Bom, beleza. O que significa para a gente de forma prática, bem simples, para funcionar para a próxima aula, tá? E aí eu vou colocar até uns exercícios para vocês trabalharem. É bem maneiro. Olha, na reação completa, se eu tenho X hidrogênios, eu vou ter que ter X hidroxilas, que aí elas vão formar X águas. Então, olha aqui, H2SO4 reagindo com BaOH2. Existem dois hidrogênios e duas hidroxilas. Então, eu vou formar duas águas, porque a água é H2O. Então, é como se ela fosse uma reação, uma ligação entre um hidrogênio e uma hidroxila, tá? HOH. E aí, o que sobra se junta. O bário com SO4. Então, forma o BaSO4, tá? Que a gente vai ver que é o sulfato de bário. Isso é reação completa. Existe outros tipos de reação completa, né? Que só vai mudar a quantidade de hidroxila e de hidrogênio. Então, eu peguei um outro exemplo bem famoso, que é o de sal de cozinha. O HCl reagindo com NaOH para formar NaCl e água. Tem um hidrogênio, uma hidroxila, vai formar uma água, H2O. O que sobra se junta, NaCl, beleza? E aí, quando é incompleta, nem todo hidrogênio vai reagir com toda hidroxila. Então, a gente tem que ver quem que vai estar em excesso. Quando a gente olha o primeiro exemplo, eu só troquei as bases para facilitar a nossa análise. Então, eu tenho o H2SO4 reagindo com NaOH. No H2SO4 eu tenho dois hidrogênios. O NaOH tem uma hidroxila só. Então, é 2 contra 1. O hidrogênio está em excesso, tá? Como eu só tenho uma hidroxila, eu não consigo forçar para formar duas bases, para formar duas águas, quer dizer. Então, eu vou formar uma água só, tá? Então, se eu uso uma água, eu vou usar uma hidroxila e um hidrogênio. Eu tinha dois hidrogênios, vai sobrar um hidrogênio. Então, vai juntar um OH com um hidrogênio, forma água. O outro hidrogênio, ele vai continuar no SO4, que ele forma o HSO4. E aí, o sódio, que estava sozinho, vai se juntar e vai formar o NaHSO4, tá? Então, a gente viu que o hidrogênio estava em excesso, porque ele continuou no ácido. E agora, qual que é o outro exemplo? É o exemplo quando a base está em excesso. Então, a gente tem o HCl reagindo com BaOH2. Um hidrogênio para duas hidroxilas. A hidroxila está em excesso, só que eu só tenho um hidrogênio, então eu só consigo formar uma água. Então, esse hidrogênio vai se ligar a uma hidroxila, vai formar uma água. E a outra hidroxila ela vai continuar ligada ao bário, tá? Só que agora vai entrar o cloro, porque ele estava sozinho. Ele vai formar o BaClOH, beleza? É basicamente isso, é um pouco simples, tá? A forma que eu passei para vocês, porque é isso que a gente vai precisar. Né? Na próxima aula de ensaios, a gente vai reagir um ácido e uma base, vai formar um sal, e a partir disso a gente vai determinar o nome dele, tá? Porque ele está relacionado com o sal, com o ácido e a base que formam, tá? Então é basicamente isso que a gente vai precisar saber. E aí eu vou colocar alguns exercícios de neutralização para vocês treinarem justamente isso. Ver a quantidade de hidrogênio, ver a quantidade de hidroxila, junta na medida do possível para formar água e o resto que sobrar se junta para formar o sal, tá? E aí talvez valha a pena vocês marcarem essa hidroxila e hidrogênio, sublinhar, que aí facilita, que nem eu coloquei aqui com as cores, que aí você vai ver o preto se junta e o vermelho se junta, tá? E aí você vê, se o vermelho está em quantidades iguais, se junta por completo. Se alguma das partes do vermelho está em excesso, ela vai se manter com quem ela estava antes, tá? Então o hidrogênio estava em excesso, uma parte se mantém com o SO4. O hidroxila estava em excesso, uma parte se mantém com Ba, beleza? É mais ou menos isso que eu queria trazer hoje, tá? Vai ter uma boa lista de exercícios para vocês, se quiserem fazer mais do que tem na apostila base, tá bom?
Qualquer coisa me procurem, não precisam ter medo, tá bom? A gente está realmente aqui para isso, beleza? E aí, próxima aula a gente vai continuar essa parte de funções inorgânicas, vai terminar. E aí, em seguida, a gente vai continuar a minha parte de fato, tá? Essa parte de funções inorgânicas é um pouco da frente do Pita, mas a gente se organizou aqui para dar tudo certo, beleza? É isso, gente, então. Bons estudos, boa semana e até a próxima. Valeu!